Olá pessoal, eu sou o professor Fabiano Félix, professor de matemática, e iremos trabalhar aqui na sala de revisão uma retomada sobre equações do segundo grau, tá certo? Irei apresentar aqui a vocês algumas questões que nos ajudarão a interpretar ou a visualizar essa matéria vista em situações do nosso dia a dia. Questão número 1. Jorge vai construir um aquário cujo formato é de um bloco retangular. Esse aquário terá uma capacidade de 320 litros, 4 decímetros de altura e o comprimento da base terá 2 decímetros a mais do que a largura. Denomine de x a medida da largura da base desse aquário e calcula as medidas de suas dimensões. Então, nós conhecemos aqui na questão um aquário, certo? Esse aquário ele tem um formato de um paralelepípedo, de um bloco retangular, e como vocês sabem, todo paralelepípedo tem um comprimento, tem uma largura e tem uma altura, beleza? A questão nos diz que a altura é 4 decímetros e que o comprimento é 2 decímetros a mais do que a largura. Se a questão me sugeriu que eu chamasse a largura de x, então o comprimento vai ser x mais 2, beleza? Guarde essas informações porque vocês vão usar mais na frente. Uma coisa que eu não posso deixar de lembrar na hora que eu estou resolvendo é isso aqui, ó. Quando vamos transformar uma unidade que está em litros para decímetros, precisamos lembrar ou saber que 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro. Então, neste aquário, percebe-se que existem 320 decímetros cúbicos de volume. Então, isso quer dizer o quê? Uma coisa que eu tenho que tomar cuidado é que eu não posso encontrar uma expressão que represente o volume e colocar igual a 320 sem antes perceber ou sem antes me deter se as medidas dos lados do paralelepípedo estão em decímetro. Suponha que estivesse em centímetros, suponha que estivesse em metros. Nós deveríamos fazer a transformação de todos os valores para depois obter o valor que eu iria chamar de volume, tá bom? Tem que se tomar um certo cuidado com relação a essa transformação. Então, a continuação é esta. Para resolver o problema, vamos lembrar o procedimento para obter o volume. Qual é a fórmula do volume? Comprimento vezes largura vezes altura. O comprimento é x mais 2, a largura é x e a altura é 4 decímetros, tá bom? Então, quando você substitui, vai ficar V é igual a x mais 2 vezes x vezes 4, que é igual a 4x vezes x mais 2. E no final você encontra uma expressão do segundo grau, que é 4x ao quadrado mais 8x. Isto é o volume do aquário, tá bom? O que nós vamos fazer? Nós vamos igualar esta expressão a 320, já como a gente percebeu que 320 também representa o volume do aquário, e vamos encontrar uma equação do segundo grau. Toda a equação do segundo grau pode ser resolvida por Bhaskara ou por qualquer outro método que você conheça, tá? Eu resolvi jogar um pouco de Bhaskara aí, tá bom? Tomando a matéria que a gente viu, e a gente encontrou nesse caso aí delta igual a 324, e por meio da fórmula de Bhaskara encontramos uma fração que é menos 2 mais ou menos 18 sobre 2, beleza? O que nós vamos lembrar aí? Nós iremos encontrar dois valores para x, x1 e x2. Então, quando eu faço x1 e x2, eu encontro x1 menos 2 mais 18 sobre 2, e vai dar 8, né? E x2 é menos 2 menos 18 sobre 2, que é igual a menos 10. Nessa hora, eu tenho que lembrar do problema. Qual é a resposta mais correta diante da situação que eu coloquei? X igual a quem? A menos 8 ou a menos 10? Menos 8, não é isso? Por quê? Porque eu estou me referindo a uma largura de um aquário. E não existe largura, nem comprimento, e muito menos altura negativa. Não é isso? E aí você assume que as dimensões do aquário são 4 decímetros, 8 decímetros e 10 decímetros, porque a questão diz que o comprimento tem 2 decímetros a mais do que a largura. Tá legal? Tranquilo, pessoal? Está aí um exemplo de uma questão que é uma situação, problema do nosso cotidiano, de uma pessoa que tem aquário, né, isso que foi colocado para nós, e nós usamos a equação do segundo grau, a ideia dessa matéria, para resolvermos a questão. A questão 2 eu sugiro, que eu trouxe hoje como sugestão, aliás, é uma questão do Enem,
né? E diz assim: o senhor, pai de 2 filhos, deseja comprar 2 terrenos, com áreas de mesma medida, um para cada filho. Os 2 terrenos visitados já está demarcado, perdão, um dos 2 terrenos visitados já está demarcado e, embora não tenha um formato convencional, como na figura B, agradou ao filho mais velho e por isso foi comprado. O filho mais novo possui um projeto arquitetônico de uma casa que quer construir, mas para isso precisa de um terreno na forma retangular, como está na figura A, cujo comprimento seja 7 metros maior do que a largura. Gente, nós temos essa situação de um pai que possui 2 filhos, né, um filho mais velho e um filho mais novo. O filho mais velho se agradou de um terreno que eu vou mostrar a vocês, que aí na questão diz que é o terreno que está na figura B, que tem um formato que não é convencional, ou seja, que não é comum encontrar um terreno assim. Se agradou e o pai comprou esse terreno para esse filho. Porém, foi colocado na situação que eu vou colocar para vocês mais na frente, né? Para satisfazer o filho mais novo, esse senhor precisa encontrar um terreno retangular cujas medidas em metro de comprimento, do comprimento da largura sejam iguais, respectivamente. Isso quer dizer o quê? Que a área do retângulo, né, já como o filho mais novo queria uma área assim, seja igual à área do terreno que o filho mais velho comprou. Você está vendo aí figura A e figura B. A figura A é o terreno do filho mais novo, que é um retângulo. E a figura B, né, que parece uma figura que envolve 2 triângulos, né, é a figura do terreno do filho mais velho. As áreas dos 2 terrenos são iguais. O que nós vamos fazer? Nós vamos encontrar uma expressão para a área da figura A, né, e uma expressão para a área da figura B e vamos igualar a fim de encontrar uma equação. Tá bom? A ideia de equação surge aí quando você percebe que as áreas dos terrenos são iguais. Aí vai ficar assim. Primeira coisa que vamos fazer é observar que a figura do terreno do filho mais velho tem o formato de 2 triângulos unidos. Preste atenção. São 2 triângulos juntos. Os 2 triângulos são retângulos, porque possuem ângulos retos aí marcados na figura, né? O que nós vamos fazer? Vamos encontrar as áreas desses 2 retângulos e vamos somar, tá? A questão nos dá um 15, 15 por 15 e 21 por 3. Vamos multiplicar, dividir por 2 e somar e colocar igual à área do terreno do filho mais novo, que é só base vezes altura, beleza? Então tem aí, primeiramente dividimos a figura B em 2 triângulos, que eu vou chamar de B1 e B2, e com altura de 21 metros e base de 3 metros. E outro com altura e base 15 metros. Assim temos que a área da figura A, vai ser igual à área da figura B, que vai ser igual a B1 mais B2. Perfeito? Então, qual é a área da figura A? X vezes x mais 7. E são as dimensões do retângulo, não é isso? E quais são as áreas que você encontrou dos triângulos? 15 vezes 15, base vezes altura, dividido por 2, mais 21 vezes 3, dividido por 2. Por que está somando? Porque são 2 triângulos. E por que dividido por 2? Porque é a área do triângulo. E aí, quando você faz esse procedimento, esse cálculo vai dar 144. Esta é a área do retângulo, tá? E esta também é a área do terreno dos triângulos unidos, beleza? Aí tem aí, fatorando 144, nós temos que x vezes x mais 7 vai ser igual a 9 vezes 16. E aí eu tenho uma sugestão para vocês que não envolve Bhaskara, mas que envolve só uma pequena fatoração. Se você sabe que 144 é 9 vezes 16 e que 16 é 9 mais 7, então você pode igualar. X vezes x mais 7 é igual a 9 vezes 9 mais 7. Você vai igualar os termos. Você está igualando os fatores. E aí você descobre, de uma forma assim até inusitada, porque você não usou muito cálculo, né? Você apenas usou aquilo que é lógico, você encontra o valor de x, que é 9. Tá legal? E aí, quais são as dimensões do retângulo? 9 e 16 metros. Beleza? Então, essa é uma questão muito boa do Enem,
que também serve como um auxílio para vocês verem a aplicação dessa matéria de equação do segundo grau. É interessante lembrar que essa questão é do Enem. O Enem nos leva a encontrar questões de matemática com um formato complicado, aparentemente, né? Parece ser muito complicado. Mas por trás de tudo aquilo devem existir procedimentos mais fáceis, né? Deve existir maneiras mais simples para nos ajudar a resolver, tá bom? Então é isso, pessoal. Fique com Deus e nos veremos na próxima aula de revisão. Tá bom? Deus abençoe.